Vamos falar então sobre as duas bases de PNL e inteligência emocional, IE, né? Então vamos lá, IP. O que seria IP? Se você puder, pegue um papel, uma caneta, anote isso, tá? Anote porque é extremamente importante. Tudo que nós anotamos, isso é comprovado, nós acabamos que a gente guarda isso um pouco mais facilmente. Então vamos lá. IP. IP significa intenção positiva, tá? Todo ser humano na face da Terra, todo ser humano na face da Terra é movido por intenção positiva. Independente de qual seja o seu comportamento, independente de que se ele vai acertar ou errar lá na frente, certo? Se ele vai acertar ou errar, todo ser humano se inicia com uma IP, uma intenção positiva, tá? Então vamos lá. Vamos usar alguns exemplos aqui de pessoas que tiveram intenção positiva. E que, normalmente, muitas intenções positivas, elas não são... Como que eu posso explicar isso? A maioria das pessoas não compreendem uma intenção positiva. Por quê? As pessoas só veem a ação. Sempre o que vem antes de uma ação é uma intenção positiva. Então todo ser humano ele é movido por uma intenção. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa, vamos usar um exemplo aqui, que vai lá e estoca comida. Normalmente esse tipo de comportamento, se você pegar aí os seus avós, quem está assistindo a live aqui, alguns pais, mas provavelmente mais os avós, se você pegar alguns avós, até hoje, eles vão no mercado e sempre compram comida para estocar. Por quê? Qual que é a intenção positiva das pessoas? E muitas pessoas falam assim, olha, mas isso não se deve fazer. E eu já atendi pessoas assim, já ouvi pessoas falando assim, olha, a minha avó, a minha mãe, ela não entende que não precisa mais estocar comida. Mas por que essas pessoas têm uma intenção positiva de estocar comida? Por quê? Porque na época delas, nós tínhamos lá a variação de preço de um dia para o outro. Ou seja, hoje você levantava pela manhã e ia trabalhar, o litro de leite custaria lá, na época, não sei se era cruzeiro, cruzado, nós vamos colocar no valor de hoje, lá custaria tipo R$13 um litro de leite. Aí hoje ela acordou, o litro de leite custou R$13, amanhã ela acordava, custava 7. Então as pessoas, elas iam no mercado e quando elas viam algo que não estava caro, elas acumulavam. E isso gerou o quê? Uma ferida ali, né? Depois não é um assunto de hoje, mas isso gera um grande impacto emocional, isso gera um efeito. E dentro da ferramenta no Extraordinário eu falo que a IP é o início dessa ferramenta, que chama-se efeito dominó. Eu não vou aplicar a ferramenta aqui, mas eu já quero falar sobre o primeiro item desta ferramenta, que é o efeito dominó. Tá, então vamos lá. Aí a pessoa ia lá e comprava, pegava o carrinho e enchia o carrinho e tudo mais. E hoje ela não mudou esse hábito. Por quê? Porque ela não se ressignificou. Por isso que o método extraordinário é uma plataforma, um método de ressignificação. Ou seja, nós vamos lá para sermos destravados de tudo aquilo que nós somos travados durante a vida. Então isso é uma trava. Ou seja, hoje nós não precisamos viver mais assim. Mas, de fato, acabamos vivendo assim. Muitas pessoas ainda vivem assim. Então, vamos lá. IP. Você vai falar assim, mas nem todo ser humano tem IP. Tem. Todo ser humano tem uma intenção positiva. Você quer ver, por exemplo, vamos levar aqui ao extremo, vamos ser extremista agora? Vamos pegar Hitler. Você vai falar assim, não, esse cara aí, vamos dizer assim, é o demônio na Terra e ele não, jamais ele teria uma intenção positiva. Esse cara só destruiu, esse cara só fez o mal. Aí que você se engana. Quando nós entramos na inteligência emocional, já nós vamos falar sobre o JJ, quando nós entramos na inteligência emocional, nós aprendemos o seguinte, que todo ser humano, independente das atitudes dele depois, tá? Isso eu explico dentro da ferramenta Efeito Dominó, independente das atitudes dele depois, ele sempre inicia um projeto, qualquer coisa na vida dele com uma intenção positiva. Ninguém começa um projeto falando assim, vou começar porque eu amo que dá errado. Vocês estão entendendo? Então, você pega Hitler, mas você vai falar assim, mas o cara não tinha uma intenção positiva. Sim, ele tinha. A intenção positiva dele era o quê? Unificar o país dele. Mas, depois ele acabou se perdendo e matou aí mais de 10 milhões de judeus. Então, entenda o seguinte, intenção positiva todos nós temos. Todos nós.
até o cara mais malvado da face da terra, sempre vai ter a intenção positiva. Então, falamos sobre Hitler. Você vai dizer assim, eu não consigo ver uma atitude, uma intenção positiva na vida de Hitler. A intenção positiva dele era unificar o país. Então, preste bem atenção. IP. Se nós colocarmos agora IP na sua vida, intenção positiva, veja bem, quantos projetos que você iniciou, que você parou pela metade, ou muitas coisas que você começou e acabou não terminando. Preste atenção nisso daí. Lembra que tudo que você começou, se você começar a trazer à memória, tudo que você começou tinha uma intenção positiva. Entende isso? Só que, muitas vezes, só intenção positiva, vazia, ela não faz nada. Uma intenção positiva é só uma intenção positiva. Entende? Por isso que eu falei agora há pouco aqui. Eu até gosto de uma frase, um vídeo uma vez eu assisti do Silvio Santos. Ele falou assim, ó, desde o camelô, o empresário, o empreendedor, todos que vão para a batalha, eles não vão para errar. Ninguém quer errar. Mas por que as pessoas erram? Dentro do extraordinário eu explico o efeito dominó. Mas aqui hoje eu quero falar somente sobre IP, somente sobre intenção positiva. Porque você entenda o seguinte, você aplicando intenção positiva na sua vida, você vai entender uma parafernália de coisa e você vai começar a entender já o próximo passo da live aqui, que é o JJ. Então anote isso, IP, intenção positiva, todo ser humano tem. Mesmo que ele erre, mesmo que ele falhe, mesmo que ele venha falir, mesmo que lá na frente ele tropece, mesmo que ele entre num buraco emocional, financeiro, ele começou com uma intenção positiva. Então hoje aqui nessa live eu quero primeiramente resgatar essa intenção positiva sua. Lembrar o porquê você começou algo. Para que você começou algo? Então, quando você lá atrás, quando você pensou em algo, você visualizou algo pronto. Por exemplo, um projeto. Você tinha algo na sua mente e você começou com uma intenção positiva. Quando você começa com uma intenção positiva, você vê pronto. E quando vê pronto, significa que isso pode ser feito. Então isso é muito forte. Então vamos lá. Por que eu quero falar sobre esse assunto aqui? Porque diante da fase que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas estão se afunilando, tá? Perdoe pela expressão que eu vou usar, mas tem muita gente colocando cabresto e só olhando para a tragédia, só olhando para as coisas ruins. Lembre-se do seguinte, você agora, não precisa criar um sonho agora, mas eu quero que você lembre agora dos motivos que você começou para iniciar o que você faz hoje. Lembra lá atrás? Quando você falou assim, eu queria ser isso, eu queria fazer aquilo, eu queria ter isso. E você tinha uma intenção aqui. Surgiu um pensamento, uma ideia. E ali sempre tinha algo positivo que estava te impulsionando. Então é isso que nessa live de hoje eu quero resgatar. Tá? Guarde isso daí e a minha pergunta é, quantos por cento, vamos dizer assim, do seu dia você passa na intenção positiva e qual o percentual que você passa na intenção negativa? Por quê? Porque muitas pessoas, quando começam a ver um quadro visual totalmente negativo, ele começa a ficar negativo. E Jim Rohn disse algo, nós somos a média das 5 pessoas que nós vivemos. Nós somos a média das 5 pessoas que passamos mais tempo da nossa vida. Então eu quero que você entenda algo. Coloque intenção positiva. Lembre-se do porquê, para quê. Você lá atrás fala assim, eu queria ser isso, eu queria fazer isso, eu queria ter isso. Ser, fazer e ter, tá? Então lembre-se o porquê, para quê. E aí você vai lembrar da sua intenção positiva, certo? E a sua intenção positiva é a sua intenção positiva, certo? A sua intenção positiva pode não fazer sentido para mim, mas se faz para você, é o suficiente. É isso que precisamos. As pessoas, a maior parte do tempo, elas ficam preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar. Isso é errado. Por que eu falo isso? Vamos entrar agora no JJ. O que significa JJ? JJ significa jamais julgar. Jamais julgar. JJ. Então, jamais julgar. Isso daí é uma ferramenta poderosa de PNL. Inteligência emocional. Isso é pura PNL e inteligência emocional. Por que eu falo sobre isso? Porque todo ser humano tem medo de ser julgado. Todo ser humano tem medo de ser julgado. E aí eu me lembro das palavras do próprio Jesus, que ele fala assim, não julguem para que não sejais julgados. Então o maior homem que passou na face da terra, que falou sobre amor,
e a maior referência de um homem na humanidade, porque através dele o calendário foi mudado, ou seja, nós vivemos hoje BC, antes era AC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então o homem que mudou o calendário falou, jamais julguem, certo? Não julguem para que não sejais julgados. E por que eu falo isso? Aí que entra agora a questão da inteligência emocional. A maioria das pessoas amam julgar. Amam julgar. Elas começam a prever algo que nem aconteceu e elas julgam pela aparência. Elas julgam por uma opinião que uma pessoa fala. Então veja bem, eu chego aqui e dou uma opinião política, espiritual, religiosa, financeira, e as pessoas vão dizer assim, porque você é isso, porque você é aquilo. As pessoas julgam por aquilo que nós verbalizamos, mas ninguém de fato sabe a IP que está aqui, que é a intenção positiva que está aqui dentro. Então, eu digo assim, jamais julguem. Agora, se for para você julgar, que você julgue uma intenção positiva. Você precisa saber o porquê essa pessoa pensa assim. Por isso que a maioria das pessoas, quando são contrariadas, negadas, elas se fecham no mundo delas e elas se sentem assim, tipo, invadiram a minha privacidade. Não é isso, gente. Então entenda o seguinte, não é dessa forma. Simplesmente, essas pessoas, elas têm uma intenção positiva que é clara, muito clara na mente delas, e quando uma pessoa julga, ela nunca vai julgar pela intenção positiva, sempre vai julgar pela ação, sempre vai julgar pelo que ela fala, mas aqui dentro existe uma intenção positiva. Então, por mais que você não concorde com uma pessoa, por mais que você olhe e fale assim, eu não concordo com o que essa pessoa está falando, eu não concordo com o que essa pessoa está fazendo, pare um pouco. Seja inteligente. Tenha inteligência emocional. E a partir desse ponto, pense o seguinte. O que é que essa pessoa está pensando? Por quê? Veja bem, pega essa chave. Por que só Deus tem o poder de julgar? Nem o Espírito Santo e nem Jesus. Por que só Deus tem o poder para julgar uma pessoa? Olha que forte isso. Por que eu não tenho poder para julgar uma pessoa? Por que ninguém tem poder de julgar uma pessoa? A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é consolador, a Bíblia fala que Jesus é advogado, mas a Bíblia fala que Deus é juiz. Por quê? Porque Deus é o único, onisciente, ele conhece os nossos pensamentos. Olha como é forte isso. Tudo que nós formos falar, nós podemos pegar uma referência bíblica, podemos pegar uma referência da humanidade, como eu usei agora há pouco de Hitler, usei agora há pouco de Jesus e agora estou falando de Deus. Então, o único que tem o direito de nos julgar e vai nos julgar é Deus. Por quê? Porque é o único que conhece o pensamento. E isso dentro da teologia se chama onisciência. Anote isso. Onisciência, ou seja, Deus conhece os pensamentos. Então, o único que conhece a intenção do ser humano, de fato, é Deus e o ser humano. O próprio ser humano. Então, resista à tentação de não julgar as pessoas. Você vai dizer assim, mas aquela pessoa, ela é consumista, aquela pessoa torra dinheiro. Pega um pouquinho, volte, dê uns passos atrás e veja o que ela passou lá atrás. Talvez essa pessoa teve uma série de traumas, ela teve um período gigantesco de escassez, tá? Ela teve um período gigantesco de escassez e isso faz com que o gastar dela, isso que você condena nela, é algo que faz bem para ela. Então nós precisamos entender que todo ser humano tem a sua intenção positiva. Você está entendendo isso? Uma pessoa, por exemplo, eu posso ter um celular que eu estou filmando aqui, mas eu vou pegar aqui da igreja, um LG, um Motorola, eu estou feliz com isso. Mas tem pessoas que precisam de um iPhone. E a minha pergunta é, se existe um iPhone, não tem público para o iPhone? Então entenda o seguinte, nós temos que parar com isso daqui, porque o julgar, quando você entra numa reunião, quando você entra num assunto, quando você entra numa comunicação e você já entra pré-julgando ou julgando, você deixa de receber um monte de coisa positiva para a sua vida. Então eu aprendo o seguinte, entra uma reunião de negócio, entra julgando o que a pessoa está falando, você nem deixou ela terminar de falar e já está julgando o que ela está falando. Então aprenda o seguinte, eu lembro que quando eu fiz meu primeiro curso de coach, foi numa sala, e no final nós tínhamos que dar uma palestra sobre um assunto. E sabe qual assunto que eu falei? Sobre ouvir na essência.
E JJ, o jamais julgar, é uma das ferramentas poderosíssimas que tem dentro do extraordinário. Chama-se comunicação extraordinária. Eu tenho umas 3, 4 folhas de comunicação de perguntas poderosas para descobrir coisas poderosas dentro de um ser humano, tá? Então isso é muito, muito forte, tá? E dentro dessa ferramenta nós vamos aprendendo o quê? Jamais julgar. Quando você entra dentro de uma comunicação, quando você entra dentro de um assunto, seja com uma pessoa, 2, 3, 20, 30, 40 pessoas, aprenda o seguinte: JJ, jamais julgar. Tá? Jamais julgar. Voltando aqui, quando eu fiz minha primeira palestra de coaching, eu falei sobre ouvir na essência. E isso foi extraordinário. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer a minha palestra em casa, eu comecei a pesquisar sobre isso e eu tinha que, trazer a palestra como uma tese que eu acreditava. E eu aprendi algo lá. E isso me fez muito bem. Eu quero compartilhar isso com você agora. Dentro dessa palestra que eu falei sobre ouvir na essência, eu descobri algo. As pessoas que mais se tornaram meus amigos, ou seja, aquelas pessoas assim, que se tornaram mais queridas para mim, foram as pessoas que mais me ouviram. Guarda essa chave no seu coração. Foram as pessoas que mais me ouviram. Por quê? Não tem nada pior neste mundo do que você estar conversando com uma pessoa e uma pessoa estar aqui, ó, mexendo num celular, te ignorando. Segundo, você está conversando com a pessoa e ela não estar prestando atenção em você. É verdade ou não é? Então, pessoas que nos ouvem, que nos escutam na essência. O que é ouvir na essência? É ouvir além do que as palavras falam. Certo? O teu corpo fala muito mais do que as suas palavras. Quando eu sento para atender alguém, eu presto muito mais atenção no corpo da pessoa, na linguagem, chama-se linguagem não verbal da pessoa, do que nas palavras dela. Porque as palavras muitas vezes são superficiais. E as nossas intenções, o nosso comportamento, a nossa linguagem não verbal, elas são muito mais profundas. Então quando eu digo aqui ouvir na essência, é o seguinte: deixa eu ver o que essa pessoa está querendo transmitir para mim. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou de saco cheio da vida. Poxa, pergunte para ela, o que te levou a você ficar assim? O que está acontecendo com você? Aí você vai começar a entender que aquilo ali é somente a ponta do iceberg. Aquilo ali é somente um desabafo da pessoa. Quando, na verdade, o maior problema está lá dentro de nós. Então, quando eu falo disso, eu me arrepio. Por quê? Porque o extraordinário é ressignificação de vida. O extraordinário é para alinhar, ressignificar, sabe? Quebrar traumas, destravar pessoas, tirar bloqueio. Então, quando você entra dentro desse método, você vai entender o seguinte, que tem um monte de coisa na sua vida travada, que te impede de prosperar, de enriquecer, um monte de coisa. Por quê? Porque o seu pensamento foi doutrinado por quem? Pelos seus pais, avós, pela sociedade. E às vezes você fala assim, eu queria ser livre e não consigo. Parece um passarinho dentro de uma gaiola. Sabe? Ele tem comida, tem bebida, tem tudo que ele precisa ali, mas ele não é livre. Ele não conhece o mundo lá fora, entende? Então, aprenda o seguinte, ouça, aprenda a ouvir na essência. Qualquer pessoa que você for conversar, dialogar, você precisa ouvir mais do que as palavras falam. Guarde isso, pega essas duas chaves. Agora, minha pergunta aqui para você eu quero que você responda isso. Qual é o seu nível de julgamento numa conversa? Qual é o seu nível de julgamento quando você começa a conversar com uma pessoa? Eu quero que você responda isso para si mesmo aí. Enquanto você vai pensando, vou tomar minha água aqui. Qual é o seu nível de julgamento? Você julga pela capa? Nunca julgue um livro pela capa. Já ouviu esse ditado popular? Por quê? Porque ali dentro tem muito mais conteúdo do que mostra numa capa. Entende? As pessoas, quando me viram, eu vou usar um maior exemplo aqui. A minha esposa, quando ela me viu pela primeira vez, ela falou assim, poxa, que cara sério, fechado. E foi isso. Ela está assistindo a live aí e ela falou isso. Só que depois que ela me conheceu, ela viu que eu não era nada daquilo. Então todos nós temos uma capa, sabe? Todos nós temos uma imagem. E dentro do método,
extraordinário, tem uma ferramenta que se chama 360 graus. Você olha a sua vida como se fosse em cima de um drone. Por quê? A maior parte do tempo, eu disse isso no início da live, você começa a ver assim. Você o tempo todo está olhando somente para um lado. Então, dentro do método, o que eu faço? A gente tira esse tapa-olho, esse cabresto aqui, você já começa a enxergar do lado. No final do curso ali do método, você vai por cima e você está enxergando a sua vida de todos os lados. E você vai ver que muitas vezes você não avança porque tem algo te segurando aqui. Você não consegue ir para um lado porque tem alguém te prendendo aqui. Então hoje eu quero que você entenda o seguinte. Primeiramente, sua intenção positiva. Você descobriu já o seu nível de julgamento? Ele é baixo? Ele é alto? Vamos colocar aí, de 0 a 10, quanto é, ou qual a quantidade, no sentido quanto, qual a quantidade de julgamento que você coloca numa conversa? Ou seja, as pessoas entram, ela escuta assim, aquela pessoa está falando, eu não gosto do que ela está falando. Pronto, já desliga o negócio, nem sabe a intenção da pessoa. Quando uma pessoa começa a reclamar, as outras já ignoram. Por quê? Porque as pessoas não querem se aprofundar. Quando a gente se aprofunda, gera algo que ninguém quer isso. Sabe como que chama isso? Dor. Desprazer. Então aprenda o seguinte, para você anular isso, você precisa ressignificar a sua vida. É por isso que nós colocamos o extraordinário. Aqui hoje é como se fosse a porta de entrada para tudo que você vai aprender. Mas lá é uma vivência, então é muito mais poderoso. E eu quero te perguntar agora, qual o seu nível de intenção positiva? Seu pessoal. Você é uma pessoa sempre com uma intenção positiva? Você é aquela pessoa que sempre tem uma intenção positiva de fazer o bem, de ajudar as pessoas? Certo? Se nós temos isso, por que é que, então, quando você vai ou quando muitas pessoas vão conversar com outras pessoas, nunca procura enxergar a intenção positiva e sempre sim o julgamento? Ou seja, anular aquilo que há de positivo. Então aprenda o seguinte, da mesma forma que você tem intenção positiva, as pessoas que estão te ouvindo também têm intenção positiva. Por mais que você não compreenda, lembre-se do que eu falei no início da live. A intenção positiva muitas vezes não será compreendida pelos ouvintes. Então quando uma pessoa chega aqui e fala assim, eu sou desse partido, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de Jesus, eu sou de Buda, eu sou de Maomé, aí as pessoas, credo, você é do Buda, credo, nossa, você é de Jesus, nossa, você é religioso, nossa, você é de esquerda, não, você é de direita. Então, você entende por que a sociedade está tão perdida? Porque a sociedade, cada dia que passa, eles têm menos inteligência emocional. E a inteligência emocional vai fazer com que você aprenda o seguinte, que você aprenda a não julgar, a entender, compreender, falar na hora certa, responder na hora certa, se comunicar na hora certa. Gente, aprenda o seguinte, nós estamos vivendo na era da comunicação. E cada dia que passa as pessoas estão piores na sua comunicação. Gente, eu sou da década de 80. Na minha época lá, quando eu era criança, eu lembro que na fase ali de criança para adolescência, se você precisava ligar por alguém na rua, você tinha que ir no orelhão. Agora aqui vocês estão no conforto da sua casa e nós estamos falando aqui um para o outro. Se você pegasse isso na década de 80, falar isso é impossível, você tinha que ter uma rede de TV. E hoje não é mais assim. Vocês estão entendendo? Nós vivemos numa época, numa era de grande poder de comunicação. E as pessoas, por que cada vez mais as pessoas estão se perdendo? Por quê? Porque toda a comunicação que elas entram julgando. Elas nunca entram pensando, deixa eu ver a intenção positiva desse cara aí. Deixa eu ver o que esse cara está falando. Deixa eu ver se ele tem razão. Ele não tem razão não, mas eu vou respeitar a opinião dele. Porque se ele pensa dessa forma, por quê? Porque ele aprendeu dessa forma. O que você pensa é o que você aprendeu. Entende isso? O que você fala, o que você faz é o que você aprendeu. O que você não conquistou ainda é porque você não aprendeu. É simples assim. Por isso que eu aprendi algo na minha vida. Se eu não sei fazer algo, eu preciso aprender. Se eu não posso aprender, então eu tenho que contratar ou terceirizar isso. Está me entendendo? Por exemplo, para cortar o cabelo, eu não preciso me tornar um cabeleireiro para cortar o meu cabelo. Eu vou lá e pago para uma pessoa cortar meu cabelo. Então, é isso que nós precisamos entender.
Se você não sabe algo, então terceirize ou aprenda. E se você não chegou onde você gostaria de chegar, é porque você não aprendeu ainda. Aí tem gente que fala assim, minha vida não muda. Sabe por que a tua vida não muda? Porque você não aprende. Você prefere ficar o dia inteiro assistindo porcaria, ficar grudado dentro só de coisa que não edifica. Vocês estão entendendo? Então, o seguinte, quando você começar a se apaixonar por autoconhecimento, por aprendizado, você vai ver que a sua vida vai dar uma alavancada gigantesca. E você vai começar a ter resultados que você nunca teve na vida. Gente, eu sou fruto disso. Sou fruto disso. Então, quando eu iniciei lá atrás essa busca e tudo mais, teve uma pessoa que me acompanhava e sempre me acompanhou. Eu sou muito grato por essa pessoa. Fui para dentro de salas, de métodos e tudo mais, que isso transformou a minha vida. Então, se você quer transformação de vida, você precisa ter autoconhecimento. Você precisa ter a sua fé? Claro que sim. Você precisa ter o seu trabalho? Claro que sim. Mas você precisa cuidar da sua inteligência emocional, porque é ela que vai te sabotar todos os dias. É a tua inteligência emocional ou que vai te promover ou que vai te sabotar, que vai te destruir. Então entenda isso. IPJJ, intenção positiva e jamais julgar. Você pode aprender todos os dias, basta você querer. E se você quer, vai acontecer. Certo? Se vocês quiserem, pode lançar perguntas aí. Tá, pode, tem uma pergunta aqui, tem um ponto de interrogação ali. Se você quiser perguntar, pode colocar aqui na live. Deixa eu ver aqui que o pessoal está escrevendo, está de lado do celular. Obrigado, Cibele. Obrigado, gratidão pela sua vida. Estamos todos aqui para aprendermos, sabe? Você falou sobre aprendizado, gente, escute algo. Eu gosto muito dessa história que eu vou te contar aqui agora. Vocês lembram da bebida Ouro Verde? Década de 90, até começo ali de 2000 mais ou menos? Então, um dos sócios proprietários era meu tio. E um grande empresário, um grande empreendedor, e começou... Na época ele começou entregando bebidas e na época não tinha asfalto, não tinha nada. Então ele tinha que pegar o caminhão e passar numa estrada, muitas vezes tinha que puxar lá 10 metros com a enxada para o caminhão andar 10 metros numa estrada de terra. Eu escutava as histórias dele. E quando ele já estava mais de idade e tudo mais, aí tiveram vamos dizer assim, os irmãos foram morrendo, aí foram assumindo os filhos, né? E os filhos... como dizia minha avó, nunca come doce quando come se lambuza, começaram a investir errado, e aí foi aonde começou a declarar falência e tudo mais, e depois veio a falir, e depois recuperaram isso na justiça, uma outra empresa foi lá, cuidou disso daí e alavancou. Tá. Mas vamos falar do meu tio. Meu tio, ele estava com média de uns quase 80 anos nessa época. E eu falando sobre aprendizado com ele, eu nunca me esqueço, nós estávamos indo numa panificadora, perto da casa dele, e eu falando sobre aprendizado, e ele falou assim, sabe, eu tenho muito que aprender ainda na minha vida. Aí eu parei, porque eu sou observador, eu parei, olhei aquilo, falei, um homem, um grande empresário que ele se tornou, sabe, passou por tanta coisa, por falência, não por erro dele, mas por causa do erro dos outros. E um cara que superou tanta dor, um cara que superou tantas coisas na vida, sabe? E disse assim, falou pra mim assim, eu tenho muito que aprender na minha vida. Ele não disse assim pra mim, você tem que aprender muito na sua vida. Não, ele disse, eu tenho que aprender muito na minha vida. Sabe, gente? Ali eu levei um choque. Eu falei, eu já sempre fui apaixonado pelo conhecimento. Mas ali eu levei um choque. Eu falei, gente... Se um homem de 80 anos de idade, que passou já por tanta coisa na vida, já viu tanta coisa, precisa aprender, imagine eu, sabe? Na época aí eu deveria estar com uns 20 e tantos anos aí, e eu vi isso do meu tio. Então hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto você acredita que precisa aprender para alcançar o que você ainda não alcançou? Quanto você precisa aprender para alcançar o que você ainda não alcançou? E para você que está me ouvindo, para uns pode ser financeiro,
para outros pode ser um relacionamento, para outros pode ser um casamento, precisa ser salvo. Para outros são filhos, para outros são pais. Mas o que você precisa aprender para você alcançar o que você ainda não alcançou? Um casamento de sucesso, um relacionamento de sucesso, uma vida financeira de sucesso, uma profissão de sucesso, uma especialização de sucesso que vai alavancar a sua vida. Então o que você precisa aprender? Mas antes de nós encerrarmos essa live, eu quero dizer para você, dentro do extraordinário você aprende tudo isso. Por quê? Porque lá você vai aprender coisas muito mais profundas sobre você. Essa live aqui fez sentido para você? Se fez sentido para você, a hora que sair daqui eu vou compartilhar ela, às vezes demora alguns minutos para ela ficar na time, ali na minha linha do tempo, no meu perfil, mas eu quero que depois você vá e compartilhe essa live com pessoas que precisam ouvir isso daqui. A minha dica é, o que você pode fazer para diminuir o JJ, ou seja, jamais julgar, o que você pode fazer para diminuir o julgamento? E o que você pode fazer para potencializar a sua intenção positiva? Pense a respeito. Nós vamos ficando por aqui. Gratidão por vocês, por essa primeira live. Nós ficamos aqui exatamente, praticamente 30 minutos. Era a minha vontade de ficar aqui e no sentido de poder compartilhar isso com vocês. Por isso que eu, relâmpago, enviei, vim e fiz. Por quê? Porque é assim que funcionam as mudanças da nossa vida. É assim que funciona a transformação. Então é o seguinte, aprenda algo para nós encerrarmos aqui. Sempre, constantemente, esteja disposto ou disposta a aprender. E não é aprender só sobre o mundo, aprender sobre si mesmo, si mesma. Ou seja, o nome disso é o quê? Autoconhecimento. Esteja sempre disposto a aprender, sempre disposta a aprender sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? O quanto você se conhece? Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu te perguntar assim, quanto você conhece o teu pai? Quanto você conhece o teu filho? Quanto você conhece a tua mãe? Quanto você conhece o teu esposo? Quanto você conhece a tua esposa? Você vai falar, eu conheço. Mas a pergunta é, o quanto você se conhece? Difícil responder isso, né? Sabe por que as pessoas não gostam de se conhecer? Porque gera dor. Mas eu quero dizer algo para você. Em breve, quando nós sairmos dessa quarentena, nós já estamos com a primeira sala, vai ser dia 19 ou 26, se Deus quiser, e eu creio que vai ser esse mês agora. Nós vamos entrar dentro dessa sala, vai ser um dia de imersão, e nós vamos destravar tudo que está travado na sua vida. Eu falo isso e eu estou arrepiado. Por quê? Porque eu sei que esse método vai, transformar a vida de muitas pessoas. Por isso que chama extraordinário. Eu quero que você seja a melhor mãe que seus filhos podem ter. Eu quero que você seja o melhor esposo, E você pode ser muito melhor do que você já é. E nós vamos ressignificar isso. Nós vamos... Veja bem, isso não é resetar no sentido de nunca mais vou lembrar, não. Mas o que acontece? Lá você vai se auto-perdoar, você vai perdoar algumas coisas. E eu falo isso, eu fico emocionado aqui. Todas as vezes que eu reviso, que eu falo sobre isso, eu me emociono, eu choro, eu arrepio, eu fico feliz, meu coração queima. Por quê? Gente, a maioria das pessoas, elas estão vivendo infelizes porque elas foram enclausuradas, presas emocionalmente. E eu quero finalizar essa live com uma pergunta. Hoje, nesse dia de hoje é dia 2 de abril de 2020, uma quinta-feira. Qual é o seu nível de felicidade hoje? Não é euforia. Tem muita gente que é eufórica e não é feliz. Tem muita gente que busca o prazer, mas não busca a felicidade. Qual é o seu nível de felicidade? De 1 a 10 hoje. Qual é o seu nível
de felicidade. Quando eu digo felicidade, está relacionado também à satisfação. Qual é o seu nível de felicidade hoje? E o que te faz feliz? O que te faz feliz de fato? A maioria das pessoas falam assim, elas são genéricas, são superficiais. Deus me faz feliz, minha família me faz feliz. É muito mais profundo do que isso. E o oposto de felicidade, o que que é? Tristeza. Então, se nós pegarmos aqui de 0 a 10, 10 eu estou feliz, 5 eu estou metade feliz e metade triste. Quanto você está feliz hoje? Quanto você está realizado consigo mesmo? Quanto você está realizada consigo mesma? Qual é o seu nível de felicidade? Eu quero que você vá para o extraordinário. Eu quero que você convide pessoas para o extraordinário. Esse pré-lançamento que nós fizemos, nunca mais eu vou fazer esse valor. Nós iniciamos e aí por causa dessa pandemia que deu, nós tivemos que travar, trancar. Teve pessoas que já pagaram, tá tudo certo, vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, você fala assim, meu esposo não me compreende, minha esposa não compreende, eu só sofro. Sabe por que você sofre? Porque você não se conhece. Sabe por que as coisas na sua vida não mudam? Porque você não se conhece. Está entendendo isso? O extraordinário é isso. É destravar tudo que está aí travado, tudo que te prende, tudo que está te enclausurando. Sabe, esse sufoco, essa dor no peito, isso daí acaba tudo. Entende? Nós vamos ressignificar a sua vida. Eu quero que você venha para o extraordinário. Você precisa disso. Você precisa disso daí. Você vai falar assim, não, eu não preciso. Então, você deve estar com o seu casamento a 1000 maravilhas. Você deve estar com as suas finanças 1000 maravilhas. Você deve estar com a sua família 1000 maravilhas. Com o seu trabalho 1000 maravilhas. Faça uma pesquisa rápida. Pergunte para meia dúzia que está aí contigo na tua sala. Quantos por cento você está feliz com o que você faz, com o que você tem e com quem você é? Se você não estiver 100%, você precisa fazer o extraordinário. Então, eu quero que você responda o seguinte. Por que eu devo fazer? E aí, quando você responder isso, faça a seguinte pergunta depois. Por que eu não deveria fazer? Se isso só vai melhorar eu como ser humano, vai melhorar as minhas finanças. Por quê? Nós não vamos ficar lá dando educação financeira, não é isso. Apesar que eu fiz, mas não é isso. Quando você aprende o seguinte, tem um pêndulo, sabe? É um pêndulo, é uma base na sua vida. E essa base são as suas emoções, o seu psíquico, emocional, por isso que a gente fala de inteligência emocional, PNL. Quando isso está equilibrado, quando isso está top, é uma consequência as demais coisas estarem top na sua vida. Então, se você não resolver a sua essência, é correr atrás do vento. Salomão falou sobre isso. Você vai ficar correndo atrás do vento e nunca vai resolver. Então não adianta falar assim, eu gostaria que meu marido mudasse. Não vai mudar, esquece. Mas meu marido não me escuta. Sabe por quê? Porque você não sabe fazer pergunta. Você não sabe se comunicar. No extraordinário você vai aprender. Tem uma ferramenta lá, comunicação extraordinária. Parece um livro, você vai aprender a se comunicar. Você fala assim, eu não sou compreendida, eu não sou compreendido. Você vai aprender que muitas coisas na sua vida vão se solucionar. E aqui, veja bem, gente, eu não sou sensacionalista, saudosista, não é nada disso. Eu, Daniel, só estou aplicando isso porque eu acredito nisso, senão não faria. Eu sou fruto dessa transformação e você também vai ser.